Então agora, o ponto que vai permitir que nós abordemos aquele problema de considerar raízes não reais de polinômios, autovalores não reais, é considerar o corpo dos números complexos. Certo? Então, que eu espero que vocês já tenham visto, ou pelo menos ouvido falar, eu só vou fazer uma rápida revisão aqui, sem entrar em muitos detalhes, certo? Do que são os números complexos e como que eles se comportam. Então, um número complexo, eu vou definir como uma expressão dessa forma. É um número complexo Z, da forma A mais BI, onde A e B são números reais e I é a unidade imaginária. Às vezes se diz I é um número, certo? Mas daí tem aquela coisa, o que é um número, como que se interpreta, onde que eu vejo a unidade imaginária no mundo real. Então eu não quero entrar nesse mérito. I é um novo número. Não importa o que ele é, não precisa interpretar, é só um número qualquer, certo? Que aqui, até se eu digo que um número complexo é uma expressão, ele não é nada, é só um símbolo, realmente. Mas enfim, o número real que não multiplica I, nessa forma do meu número complexo Z, ele é chamado de parte real do meu número complexo. E o número que está multiplicando a unidade imaginária, o Bzinho, ele é chamado de parte imaginária do número complexo Z, e tem notações. A parte real é denotada por Re de Z, e a parte imaginária por IM de Z. Tá? Então, se um número não tem parte imaginária, se ele só tem parte real, tá de ver ele como se fosse um número real, né? Se ele não tivesse o BI aqui, o número seria exatamente o número real. Ou seja, o que significa não ter parte imaginária? Dizer que a parte imaginária é igual a zero. Né? Se a parte imaginária de um número complexo é zero, então esse número, na verdade, ele é real. Se a parte real do número é zero, então ele tem só a partezinha que multiplica a unidade imaginária. A gente chama esse de imaginários puros. Em particular, o número zero, ele é tanto real quanto imaginário puro, certo? Ele é o único número que é tanto real quanto imaginário puro. Então, como que se opera com números complexos? Essencialmente, a gente opera simbolicamente, fingindo que fossem números reais, por exemplo, e que I se comporta como uma variável. Só que sempre que aparecer I ao quadrado nas operações, isso vira menos 1. Tá? Essa é a regra fundamental. Opera, distribui, associa, comuta números, como se fosse fazendo operações simbólicas com números reais, só que se aparecer um I ao quadrado, vira menos 1. Isso é para permitir que o produto de dois números complexos também seja um número complexo. Tá? Então aqui tem duas expansões algébricas, né? A gente só reordena os números, distribui, associa e tal, as partes reais e imaginárias, de forma a reescrever a soma de dois números complexos naquela forma lá, como uma parte real, um número real, mais um número real vezes i, e o produto de dois números complexos do mesmo jeito, né? Que quando a gente distribui o produto pela soma, aparece exatamente um i ao quadrado, que vira menos 1, e daí a gente pode depois reorganizar todos os termos. Certo? Então, aqui tem um exemplinho, né? Como que se calcularia qual é o produto desses dois números. Como eu disse, simplesmente distribui, né? Z é 2 mais 3i, W é 1 menos i, então 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes menos i, regra de sinal, dá menos 2 vezes i. Legal. 3i vezes 1, 3i, porque 1 é a unidade da multiplicação, como eu disse, mesmas regras se aplicam. 3i vezes menos i dá menos, pela regra de sinal, 3i ao quadrado. Apareceu i vezes i. Né? Então, o i ao quadrado, a nossa regrinha diz que i ao quadrado é menos 1. E olha só, 2 mais i, daí pela regra de sinal, menos com menos dá mais. Então, fica 2 mais 3 mais i. É 5 mais i, certo? Assim que se opera com números complexos. A diferença e a divisão de números complexos, quocientes, também são feitos do mesmo jeito. Você opera como se fossem números reais, ou até meio como se fossem polinômios. Sempre que aparecer i ao quadrado, você troca isso por menos 1.
A diferença não tem muito segredo, né? Usa regras finais para fazer as contas. Agora o produto tem aquele truquezinho de novo, que é multiplicar pelo... o quociente tem um truquezinho de multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo nas frações, tá? E daí meio, o que está meio estranho aqui é a parte mais d vezes i no denominador. Então, o conjugado desse número, nesse contexto, eu não estou definindo o que é um conjugado em abstrato, vai ser o número obtido trocando o sinal dessa parte que é meio que independente dos números reais, certo? Então, o conjugado de w vai ser C menos DI. Você multiplica em cima e embaixo e daí distribui de novo. Como eu disse, mesmas propriedades, é um corpo no qual a gente está trabalhando. Brinca com esse produto como se fossem polinômios na variável i. Certo? Então, tenho C mais DI vezes C menos DI. O produto de uma soma de dois fatores com a diferença desses dois fatores. Fica o primeiro fator ao quadrado menos o segundo fator ao quadrado. Tá? Mas daí, olha só, quando eu tenho i ao quadrado, vira menos 1. Então, menos 1 com menos dá um mais, vezes d ao quadrado, certo? Então, esse truque de multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, ele transforma o denominador em um número real. E daí isso permite a gente escrever o quociente na forma usual, como um número complexo. Que tem um número real mais um número real vezes i. Mesma coisa que a gente fez no Q raiz de 2, se você viu o vídeo anterior, né? Que multiplicar pelo conjugado transforma uma expressão desse jeito, dessa forma em um número racional. Aqui, multiplicar pelo conjugado transforma uma expressão desse jeito em um número real. Certo? Então, aqui tem um exemplinho de conta, né? Quanto o ponto principal, pelo menos no quociente, é fazer esse produto, 1 menos i vezes o conjugado, que daí dá 1 mais i, tem um errinho de digitação, como sempre. Quanto que é 1 menos i vezes 1 mais i? É 1, né? Faz a distribuição, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes i dá i, menos i vezes 1 dá menos i, então vai cancelar i com menos i, e menos i vezes i, né? Só vou fazer aqui a continha, dá 1 mais i menos i menos i ao quadrado. Tá, então mais i menos i cancelam, menos i ao quadrado que apareceu aqui é menos 1, porque i ao quadrado é 1. Então fica 1 mais 1, que é 2. Certo? De novo, poderia se fazer números complexos racionais, onde a parte real e a parte imaginária são racionais, tá? De restringir para o seu conjunto favorito de números toda essa teoria. Certo? Então, aqui a gente introduziu os números racionais como uma expressão simbólica, não tem nenhuma interpretação, né? Se quiser ser um pouco mais formal, o que determina um número complexo? A parte real e a parte imaginária, então a par de números. Então a gente poderia definir números complexos como conjunto R2, só como conjunto, esquece as outras coisas de R2, é um conjunto, que tem as operações que fazem as formulinhas que nós obtemos, operando simbolicamente, valerem, né? A gente vê a primeira entrada como a parte real do número complexo, a segunda entrada como a parte imaginária do número complexo, né? A gente faz essa identificação, que pode ser visto só como uma anotação também. E traduzindo as fórmulas dos slides anteriores por essa notação, a gente obteria essas fórmulas bem formaisinhas para o conjunto dos números complexos, visto agora como R2, tá? Mas, de novo, fazer isso aqui é só para gerar confusão com o plano como espaço vetorial. Então, realmente vamos ver os números complexos simplesmente como expressões dessa forma, tá? E daí o fato que eu disse é que os números complexos formam um corpo, como a definição em alguns slides atrás.
E daí eu vou definir formalmente conjugado de um número complexo A mais BI é o número complexo obtido trocando sinal da parte imaginária. É o número A menos BI. Tenho dois exemplos de conjugado, né? Para calcular é simplesmente trocar o sinal da parte imaginária. E, de novo, por aquela interpretação lá, como os números complexos são pares de números reais, a gente pode dar uma geometria para os números complexos, né? Desenhando eles no plano. Ao invés de chamar os eixos do plano de eixo x e y, vamos chamar de eixo real, que vai determinar a parte imaginária, real de um número complexo, e o eixo imaginário, que determina a parte imaginária de um número complexo. E a gente desenha os números complexos como se fossem vetores de R2. Tá? O conjugado ele vai ser obtido refletindo o número complexo verticalmente sobre o eixo real, né? Ou seja, a parte real se mantém, mas o sinal da parte imaginária é invertido. E o tamanho do vetor que representa o número complexo é chamado de valor absoluto dele, ou módulo. E, de novo, é o tamanho euclidiano usual, medido por uma régua nesse desenho, certo? E algumas propriedades que são importantes, vão ser necessárias, é que, olha só, os números complexos, ele tem uma operação relativamente importante a mais, né, que a gente usou para definir, ou pelo menos para determinar inversos multiplicativos, é a conjugação. Então, é uma operação unária, é uma operação com um único número, a mais que a gente tem, é algo que tem a mais do que os números reais. A gente não tem uma ordem nos números complexos, mas a gente tem essa conjugação. Então, quais são as propriedades da conjugação? Bem, é que um número é igual ao seu conjugado sem somente ser ele é real. Ele é igual ao oposto do seu conjugado sem somente ele é um imaginário puro. Né? Dá de ver, por exemplo, nesse desenho, essa interpretação geométrica. Os números são iguais ao conjugado sem somente se eles estão no eixo real, ou seja, eles são reais. A conjugação, ela preserva as operações. Conjugado de uma soma é a soma dos conjugados. Também preserva o produto. O conjugado de um produto é o produto dos conjugados, certo? E também normas preservam o produto. Elas também são subaditivas, que nem nos números reais, ou que nem nos espaços vetoriais, né? Foi norma até, mas deveria ser módulo. O módulo de números complexos, ele preserva o produto, e ele também é subaditivo, ou satisfaz a desigualdade triangular, que nem módulo nos números reais. E daí, existe essa relaçãozinha aqui entre conjugados e módulos, que diz que o conjugado de um número vezes ele mesmo é igual ao seu módulo ao quadrado. E daí, aqui a gente já vê algo que parece ter a ver com espaços vetoriais, né? Tem essencialmente um produto, exceto por esse conjugado, mas tem um produto de um número com ele mesmo, dando o tamanho ao quadrado. É mais ou menos assim que a gente define o norma no espaço vetorial, né? Então, como eu disse, até a aula 16, antes de fazer produto interno, toda a teoria pode ser feita sem nenhuma modificação. Eu não verifiquei todas as aulas, mas acho que em nenhum ponto se utiliza que a gente está trabalhando com números reais. Só na parte de produto interno tem que tomar um pouquinho de cuidado. E parece que o cuidado tem a ver com esse conjugado aqui, né? Exceto por essa parte. Parece que tem algo relacionando produto com norma. Tá? Mas enfim, como eu disse, toda a parte puramente algébrica pode ser feita com os números complexos no lugar dos números reais. Dá de considerar equações com coeficientes complexos, sistemas lineares com coeficientes complexos, matrizes complexas, é possível escalonar matrizes complexas, calcular a dimensão de espaços, soluções de sistemas lineares complexos, é a mesma coisa, considera a matriz complexa de coeficientes, escalona ela e conta o número de colunas sem pivôs, né? Pelo que eu lembro era isso. Só que daí é tudo sobre os números complexos, né? Você tem que especificar, você está trabalhando agora sobre os números complexos. Certo? Mas tudo pode ser feito. E daí, qual que é
o ponto principal para o conjunto dos números complexos, onde que ele difere do conjunto dos números reais, é o teorema fundamental da álgebra, que é um teorema relativamente complicado de se provar, certo? Ele é visto, ou pelo menos a demonstração dele é vista normalmente em cursos, disciplinas mais de final de curso, terceiro ano, mais ou menos, de um curso de matemática, certo? Não vale a pena a gente fazer aqui. Mas que diz que todo polinômio complexo tem raiz. Essa é uma versão de se enunciar ele. O segundo modo de enunciar ele é que todo polinômio complexo não nulo ele pode ser completamente fatorado como produto de fatores lineares, certo? E daí, esses fatores lineares, x menos lambda 1, x menos lambda 2, eles vão ter as raízes, né? Lambda 1, lambda 2 até lambda n, vão ser as raízes do polinômio p de x. E aqui tem um exemplo, o polinômio que tem coeficientes reais só, x ao quadrado mais 1, ele não tem raízes reais, mas ele tem raízes complexas, i e menos i. Tanto, né? Menos i ao quadrado, quando a gente toma quadrado e ignora o sinal, então é i ao quadrado é menos 1, e também i ao quadrado é menos 1, como eu acabei de falar. I e menos i são as duas raízes distintas desse polinômio, certo? Então, esse polinômio que tem só coeficientes reais, ele pode ser fatorado sobre os números complexos, mas não sobre os números reais.